Em tempo de crise, o lixo é um mercado em expansão que alimenta vários negócios, que dá emprego e que gera riqueza. O lixo como fonte de receitas só começou em Portugal há 15 anos. Antes disso, o lixo ia mesmo para o lixo. Ora, a jornalista Miriam Alves partiu agora à descoberta deste mercado e das formas como pode e está a ajudar a economia nacional. Está, hoje levamos uma carga boa. Tá bom. Larga. Eu ainda sou do tempo em que o lixo era varrido tudo para um aterro e dele não se tirava rigorosamente nada. E só se tiravam problemas, porque tínhamos ratos, tínhamos cheiros, tínhamos fumos. Foi uma revolução muito importante. Eu digo que Portugal fez talvez dos melhores projetos na área de resíduos. Mas, apesar de tudo, ainda há muita garrafa que anda por aí fora que não é devidamente aproveitada. Nós costumamos dizer que produzimos energia para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Já estou a ficar pronto para o trabalho. Nós ficamos abismados quando sabemos que 40% da alimentação que nós cozinhamos vai para o balde do lixo. Siga! Só quem aqui passa é que tem uma noção realmente do que daqui se pode tirar e reaproveitar novamente. Quanto mais reciclamos, mais postos de trabalho criamos no nosso próprio país, mais produtos nacionais temos. O país ganha muito economicamente. Provocamos a exportação de, no nosso caso em particular, de 50% da nossa produção. E isso é o resultado de quê? Da reciclagem. É um mercado cada vez mais apelativo. É um mercado que gera cada vez mais riqueza. Muito antes de ser associada a questões ecológicas, a reciclagem esteve sempre ligada a questões económicas. As leis da oferta e da procura marcaram desde o início a história da reciclagem. No Império Romano reciclava-se bronze, no Império Bizantino reciclava-se vidro. Sempre se reciclou mais em tempo de crise e menos em tempo de abundância. Quando a Revolução Industrial permitiu a produção em massa, o lixo aumentou e a reciclagem caiu a pique. No mundo industrializado teve novo ponto alto durante a Segunda Grande Guerra e nova grande quebra no tempo de prosperidade que se seguiu. Dos anos 50 em diante, as lixeiras e os aterros ganharam terreno. Quem sabe se no futuro essas lixeiras ou esses aterros não voltarão a ser escavados, digamos, transformados em minas para recuperar materiais que nós vamos precisar seguramente para o desenvolvimento do futuro. É só nos anos 70 que a reciclagem surge associada ao movimento ambientalista, que ganha fôlego no primeiro mundo. O aumento do preço da energia ajuda a incentivar o renovado interesse na reciclagem, que assume, entretanto, o símbolo universal, desenhado em 1969 por um estudante universitário norte-americano. Portugal começou pelo vidro nos anos 80. Foi a indústria vidreira que iniciou toda esta questão da recolha seletiva, na década de 80, através dos famosos vidrões.
foi um arranque tímido. Entre vidro e sobras de jornais e revistas, a reciclagem abrangia uma fatia residual, menos de 3% do lixo produzido no país. Falamos de uma altura em que Portugal não tratava o lixo. Foi assim até 1996 e 1996 foi há 15 anos. A Quercus terminava na altura o primeiro estudo sobre resíduos urbanos em Portugal. E nos dados que encontrávamos na altura, cerca de 75% dos resíduos eram enviados para lixeiras e 25% eram tratados ou em aterros ou em estações de compostagem. Siga! Era toda uma situação de poluição disseminada por todo o país, praticamente cada Câmara Municipal tinha a sua lixeira. Mas cada Estado-membro tinha diretivas comunitárias para cumprir. A União Europeia impunha o tratamento e valorização do lixo. E, de facto, em 96 foi apresentado um plano estratégico pelo Governo da altura para a gestão dos resíduos urbanos. As câmaras deixaram de tratar os resíduos isoladamente, passaram a agregar-se em sistemas e, basicamente, o paradigma era criar o aterro sanitário e o sistema de recolha seletiva. Digamos que foi feito o base. Ilustremos a revolução que se seguiu, com 3 exemplos de sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos urbanos. A Lipor trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos produzidos na área do Grande Porto. E verificamos, na prática, que o lixo não é lixo, o lixo é um recurso e o recurso tem um potencial imenso. A Valor Sul recebe o dobro do lixo. Trata os resíduos de 19 municípios da área da Grande Lisboa e da região Oeste. Estamos a falar de 1 milhão de toneladas por ano, 20% dos resíduos do país, ou seja, 1/5 desses resíduos domésticos, os resíduos que fazemos nas nossas casas. Com a maior área territorial a cargo, a Valnor recebe em Porto Alegre o lixo de 25 municípios. O primeiro trabalho foi encerrar as lixeiras a céu aberto que existiam nesta região. Já parece muito tempo, mas foi só 2001, por isso a Valnor iniciou a sua atividade aqui em junho de 2001. E havia nessa altura 22 lixeiras nos 14 municípios que nós tínhamos do distrito de Porto Alegre, 22 lixeiras a céu aberto. Era na lixeira, chegávamos ali, despiávamos para o chão, depois vinha uma máquina, tapava, no buraco e pronto. Siga! E depois normalmente arranjavam maneira sempre de deitar fogo àquilo. E por isso tínhamos pelo menos 22 locais em que tínhamos umas colunas de fumo com um cheiro nauseabundo. Não havia nessa altura, no distrito de Porto Alegre, um único contentor, um único ecoponto. Já eu 10, 11 anos nisto. Há 10, 11 anos que João Mota recolhe o lixo em Alter do Chão. Há 23 anos que Hernani Teixeira recolhe o lixo em Lisboa. Hoje, João recolhe o lixo comum, porque é terça-feira, Hernani recolhe as embalagens dos ecopontos amarelos. Vai amanhã a meio, quando chegam à Graça. E agora, outra grande dificuldade que nós temos é os carros. É os carros estacionados ao pé dos ecopontos. É que nem eles sabem o risco que correm. O que é que vamos ter que fazer? Vou ter que ir ali à taberna, pode ser que ele esteja ali na taberna, ali naquele restaurante. Sim, vamos dar uma pitadela. Dá-se uma pitadela, ver se ele aparece, as pessoas estacionam os carros aqui ao pé do ecoponto. Ah, já vai bem, vá lá que já lá vem a correr. Já apareceu. Já lá. Temos com sorte, este hoje vamos despejá-lo. Em Alter do Chão, a ronda começou às 5h30 da manhã. Vamos já às 4. Vai amanhã a meio e já os cantoneiros perderam a conta ao desperdício de matérias-primas que encontram no lixo. As pessoas ainda têm, como é que eu ia dizer, pouca sensibilidade para a reciclagem. Acho que a informação tem o suficiente. É que você está a ver, está tudo junto, não se param as garrafas, nem de coisa, e está aqui mesmo ao lado os ecos, não se param, é paus, é pedras, é garrafas, é papelão, é tudo junto. Eu vou ver ali na... Tenho uma história que posso lhe contar de uma senhora que há poucos dias chegou ao pé de mim e dizia-me: "Porquê é que não diz ao seu chefe para meter a boca do caixote de lixo mais larga um bocadinho para a gente meter o lixo?" E eu disse: "Oh, minha senhora, mas isto não é lixo, é embalagens." "É embalagens? Olha aí como eu sempre o meu saco de lixo." Pronto, lá estive a sensibilizar a senhora.
Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentamos ensiná-lo a um chimpanzé. O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa? Coloque plástico, metal, cartão e vidro no ecoponto perto de si. 15 anos não chegaram para ensinar todo o país a separar o lixo, mas os números mostram que as campanhas de sensibilização têm feito o seu caminho. Bom, o que eu lhe posso dizer é que quando começámos aqui em 2001 não havia ecopontos. Em 2002, já com ecopontos, cada habitante desta região colocou no ecoponto, e eu vou dar um número por habitante, por isso 8 quilos de material por habitante. Em 2010, só de recolha seletiva, cada habitante colocou acima de 82 quilos por habitante. E em 2005 tínhamos cerca de 12%, 10-12% de separadores totais, ou seja, aquelas pessoas que separam todos os materiais, e estamos com cerca de 32% de separadores totais. Cuidado com o saco. Não está ligado, segura aqui. Está. Em 1996, Portugal transpôs para a lei as diretivas comunitárias que obrigam os produtores de resíduos a responsabilizar-se pelo seu tratamento. Basicamente, quem coloca um produto no mercado tem de pagar um FII, uma taxa a uma entidade gestora, que depois vai usar esse dinheiro para financiar a recolha e financiar o tratamento desses resíduos. E então surge a Sociedade Ponto Verde, que é uma sociedade privada, 100% privada, sem fins lucrativos, que constituíram um conjunto de empresas que têm essa responsabilidade e decidiram gerir, não operacionalmente, mas gerir todo este sistema, através da realização, da celebração de contratos com os sistemas municipais e intermunicipais. Esta ingrata, que onde menos reciclagem a gente encontra, é naqueles bairros que se diz mais de alta sociedade. Aí é que não fazem reciclagem que deve ser, porque estes bairros assim mais ditos. Nos bairros de lata, chamados bairros de lata, por vezes fazem melhor reciclagem que fazem aqui nos bairros que a gente chama bairros finos. Ok, por exemplo, este aqui vai para a França, Formplast, honestamente não faço ideia o que é que eles fazem. Estes vão para a França, também não faço ideia. Espanha, Bilopac, muito menos ainda. Tinha que estar aqui o nosso vendedor para lhe saber Palácios. A Evertis produz filme rígido quase todo para a indústria alimentar. Exporta 95% da produção. Olha, isto vai para a Tunísia. Com os restantes 5%, lidera o mercado nacional. Está entre as 5 maiores empresas do ramo no mercado europeu. Por exemplo, este aqui, nossos maiores clientes são o Modelo Continente e as Carnes Nobre, em que eles embalam aqui tudo que é aquelas carnes, quer os fatiados, quer os moídos para diversos. E julgo também queijo, não sei se eles embalam também queijo. Em 2010, a Evertis cresceu 54%. Este ano prevê crescer 30%. O valor de faturação previsto para 2011 é de 53 milhões de euros. Tem 63 funcionários, 100% de capital português. A fábrica de Porto Alegre produz 5 toneladas de filme rígido por hora. Usa 40% de material reciclado. Tudo que é reciclado é menos energia, é menos consumo, menos... Portanto, aí acaba de ficar mais económico, não é? Isto começou há meia dúzia de anos, mais ou menos, é que, de facto, a matéria-prima começou a subir muito, a concorrência começou a ser muito forte e a única hipótese de baixar preços era utilizando algum material reciclado. Também é evidente que a tecnologia de lavagem e de obter alguma coisa de material reciclado também começou a evoluir bastante. E praticamente o boom foi neste último meio dúzia de anos. Hoje deves levar aí perto dos 3.000 quilos. Lá cá à frente tem o sensor que depois é que faz funcionar o outro sistema para a carne.
A pesagem do caminhão confirma o prognóstico. As quase 3 toneladas de embalagens que os moradores da Graça e arredores separaram e depositaram no Ecoponto Amarelo são descarregadas no centro de triagem da Valor Sul. Ponto de chegada, ponto de partida. A triagem mecânica e manual que se segue vai separar as diferentes matérias-primas que a Sociedade Ponto Verde vai depois comprar à Valor Sul e vender à indústria recicladora. As embalagens de metal são detectadas por um separador magnético. Em 2010, a Sociedade Ponto Verde encaminhou para a indústria recicladora mais de 46 mil toneladas de metal. Cuidado que isto abre rápido. O alumínio, por exemplo, é um metal infinitamente reciclável, muito apetecível para a indústria, porque a reciclagem consome apenas 5% da energia necessária para produzir alumínio a partir de matérias-primas minerais. O alumínio é um material muito rentável. É nesta empresa de reciclagem de sucatas, no Carregado, que são recebidas e reencaminhadas as cápsulas de café que os consumidores depositam nos pontos de recolha, em vez de desperdiçar no caixote do lixo, de onde seguiriam para aterro. Essas cápsulas de café vão ser trituradas, vai ser separado o alumínio das cápsulas em relação ao café, e depois é encaminhado o alumínio para esta empresa de especialidade e o café vai ser também enviado neste momento para compostagem. As sobras de café serão transformadas em adubo para arroz. Aqui chega também todo o tipo de material metálico, quer dos sistemas multimunicipais, quer de particulares. O material, quando chegar aqui, vai ser todo passado pela nossa fragmentadora, em que vai ser fragmentado e vai ser enviado para a Siderurgia, que é a empresa da especialidade em Portugal. No centro de triagem da Valor Sul, José Carvalho completa manualmente a separação da grande família dos plásticos, que a indústria recicladora transformará em novos produtos. Há uma infinidade de novos destinos para os plásticos recolhidos nos ecopontos. Podemos falar de a madeira plástica, que é utilizada em mobiliário urbano, em parques infantis. Calças e calçado, do que for necessário. Mas evitemos roubar atenções a José Carvalho e acompanhemos já um dos caminhos do plástico. O PET, por exemplo, politereftalato de etileno, leva-nos de volta a Porto Alegre, quando se coloca no contentor amarelo uma garrafa de plástico transparente. O mais certo é que ela acaba a embalar carnes ou queijos na prateleira de um supermercado. Todo o PET transparente recolhido em Portugal e vendido no mercado nacional é consumido pela Evertis, depois de reciclado pela Celenis. Nós somos a única empresa que recicla PET em Portugal e pré-qualificada para a aquisição da matéria-prima. Na Celenis, o circuito dos fardos de garrafas começa com a lavagem. Serve basicamente para tirar os rótulos, a sujidade superficial, a terra, o vidro. Após essa lavagem agressiva com soda e com temperatura, a cerca de 85 graus, o material vai ser separado automaticamente, por cor e por contaminante. Quando eu falo em contaminante, estou a falar de outros materiais que não PET, nomeadamente PVC, que é nefasto para nós, é um contaminante nefasto, outros plásticos, pronto. Portanto, nomeadamente as tampinhas que ainda há, portanto, vêm agarradas à garrafa, a grande maioria delas, porque as pessoas não tiram as tampinhas. Portanto, as pessoas deveriam tirar as tampinhas antes de pôr no... Para o ecoponto, sim. Deveriam espalmar, esvaziar do conteúdo, a garrafa, esmagar, mas a tampa deve ser inserida no contentor amarelo separadamente. Depois de lavadas, as garrafas são moídas, novamente lavadas, enxaguadas, novamente triadas. O produto final sai triturado por estes tubos e chega por estes tubos aos silos da fábrica da Evertis, a poucos metros, no Parque Industrial de Porto Alegre. Na Evertis é fundido a 300 graus durante 3 minutos. Segue-se um choque térmico que deixa o novo plástico a 20 graus, pronto para se transformar em filme rígido e ser exportado para toda a Europa. E tem países nos quais alguns clientes exigem uma porcentagem grande de reciclagem? Sim, exatamente. Alguns clientes ingleses exigem mais de 50% de material reciclado.
A Evertis consome 400 toneladas de fardos de garrafas por mês. Cerca de 60% são compradas no mercado nacional. Não vem mais porque também o mercado nacional não tem mais. 40% são importadas de vários cantos do mundo, de Espanha, da América do Sul, do Paquistão. Arábia Saudita, Turquia e África do Sul. E agora Marrocos. E agora, possivelmente, Marrocos. Neste momento, e porque vivemos numa economia aberta, neste momento estão recicladores, nomeadamente espanhóis, pré-qualificados para poderem vir a concurso e também comprarem matéria-prima. Ou seja, resíduos portugueses podem ser comprados por recicladores espanhóis ou de outras nacionalidades. São exportados. São exportados, sim. A venda é feita através de concursos leilões. Hoje em dia numa plataforma eletrónica e, portanto, a partir daí a lei da oferta e procura é o preço. Obviamente quem dá mais é quem fica com os resíduos. Efetivamente, nesta última aquisição de matéria-prima, fomos de certa forma penalizados por esse motivo. Porque ficámos sem metade do material, porque não temos conseguido cobrir a proposta dos espanhóis, não é? Da concorrência. 97% da matéria-prima da Selenis vem dos ecopontos através da Sociedade Ponto Verde. 3% vem de particulares. Se esta percentagem crescer, propõe Cristina Barbosa, o país fica a ganhar. Particulares que queiram reciclar, queiram montar uma empresa, um negócio de reciclagem e queiram fornecer, por exemplo, garrafas. Já há espaço de manobra para todos. Até 2003 não se reciclava PET em Portugal. Foi o ano em que foi fundada a Selenis, 35 postos de trabalho criados pela reciclagem no Alto Alentejo. Trabalho aqui já há 3 anos, dia 17 de março. O que é que fazia antes? Era agricultor, pequeno e médio, tinha tratores, tinha máquinas de alugar, mas a agricultura deu falência, faz de conta que está muito parado. Tive que armar máquinas e ir para aqui. A Valnor, neste momento, de 2001 até final deste ano, vai fazer um investimento que ronda os 70 milhões de euros, com uma comparticipação comunitária na ordem dos 40%. Mas que também permitiu a criação de 195 postos de trabalho ao dia de hoje. Tem empregado pessoas da região e de toda e tem estado a expandir fortemente. Eu trabalhei numa empresa de laticínios, só que infelizmente fechou em Avis. Em finais de 2008, a Valnor inaugurou a Central de Valorização Orgânica. Até essa altura, todo o lixo comum era depositado em aterro. Daí em diante, passou a ser sujeito a uma triagem. Temos então o tratamento mecânico e biológico, que é o caso aqui da Valnor, que é talvez das melhores unidades a nível europeu, em que os resíduos que as pessoas não separaram ainda passam por um processo de tratamento. Só quem aqui passa é que tem uma noção realmente daqui se pode tirar e reaproveitar novamente. Pode depois ser novamente aproveitado e para mais tarde facilitar em tudo na vida dos futuros e em toda a maneira. Desviados do aterro, os produtos recicláveis são encaminhados para a indústria. Desviada do aterro, a matéria orgânica deixa de poluir o ar e a água. É transformada em composto através de um tratamento biológico, vendida aos agricultores da região e devolvida aos solos. Nós vemos que os nossos solos são muito pobres, nós precisamos transformar os resíduos orgânicos em composto e devolver esse composto às terras, porque grande parte dos solos portugueses são quase pré-desérticos e, portanto, é fundamental retomar a matéria orgânica e fechar o ciclo desta forma. A previsão que nós tínhamos, quando a nossa perspectiva era pegar nos resíduos e colocá-los em aterro, era que teríamos uma faturação anual de 2 milhões de euros.
A faturação de 2010 da Valnor foi 10.300.000 euros. No final de 2011 poderemos tratar todos os resíduos, reaproveitar a grande maioria dos resíduos, e quando eu digo a grande maioria é acima dos 90%, e só colocar no aterro cerca de, até 10% dos resíduos que aqui entram. Portugal ainda deposita em aterro cerca de 60% do total de resíduos urbanos que produz. Cerca de 20% são incinerados, cerca de 20% são reciclados. Nós evoluímos de uma situação, talvez em 95, de cerca de 5% de reciclagem, para uma situação já perto dos 20%. A média europeia andará na volta dos 30%. Há países, no entanto, que atingiram já os 50%, 55%, caso da Alemanha, Holanda, Áustria. Antes de trabalhar aqui, separava o seu lixo? Já separava, pronto, já separava, mais uma informação das miúdas que têm em casa e elas já têm outra vontade acerca disso e mãe tens de fazer isto, mãe tens de fazer aquilo. E agora muito mais. É preciso ter em conta que, por exemplo, vamos construir em Portugal cerca de 15 a 16 unidades destas. Esta unidade consegue reciclar cerca de 52% dos resíduos que entram na unidade, que é de facto um valor muito bom e que permite antever para as unidades que estão a ser agora construídas em Portugal que possam vir a atingir esses valores, assim elas incluam os equipamentos corretos para o tratamento dos resíduos. Os equipamentos mecânicos permitem essa separação. Por fazer um investimento de muitos milhões de euros numa unidade nova e não instalar esses equipamentos, como em alguns casos infelizmente se está a verificar em Portugal, será um erro e uma má utilização dos dinheiros públicos. Em Portugal, cada cidadão produz mais de meia tonelada de lixo por ano. 1,5 kg por dia. Estamos com o dobro da captação que um cidadão de um país como a Dinamarca, a Suécia, os países mais evoluídos, têm uma produção de resíduos mais baixa, porque atuam muito na área da prevenção. Nós ficamos abismados quando sabemos que 40% da alimentação que nós cozinhamos vai para o balde do lixo. Como é que chegam a esse número? Através das caracterizações que fazemos dos resíduos e, portanto, fazendo ao nível dos restaurantes, a nível das nossas habitações, nós verificamos, e então no nível dos restaurantes isso é paradigmático. 3 restaurantes do Grande Porto assinam o protocolo com a Lipor e com a Associação Portuguesa de Nutricionistas. Está lançado o projeto Dose Certa, que desde 2008 é apurado na cozinha de Lucílio Capela. 30% do lixo comum recebido pela Lipor são restos de comida. Em 2008, a Lipor decidiu ir ver o que sobrava nas travessas dos restaurantes. Vocês, se nos dessem a oportunidade de a gente cá vir, para ver o que é que sobrava, de comidas e tal, sim, senhor, estejam à vontade, e estiveram aí durante 8 dias. Com muitas batatas fritas, muito arroz. Constataram que 60% dos desperdícios eram hidratos de carbono, 25% carne ou peixe, 12% legumes. Apuradas as percentagens dos excessos, foi concebido o menu Dose Certa. Tivemos a nutricionista aí, falamos com ela e acertamos alguns pontos, algumas agulhas que tínhamos que acertar em termos de quantidades de legumes, quantidades de batata, diminuir um bocadinho. Toda a gente ganha, toda a gente ganha, portanto, olha, não há desperdícios. As pessoas que venham comer, fica-lhes muito mais barata a refeição, porque em vez de gastarem 8 ou 9 ou 10 euros numa meia dose, depois com o resto das coisas, gastam 6 euros e vão bem. E vão bem, portanto, todos ganham e não se estraga. Cada cliente do restaurante Cristal que opte todos os dias pelo menu Dose Certa reduz em 48,5 kg o lixo que produz por ano. Que é um valor extraordinário. Estamos a falar por pessoa, portanto, se forem 50 clientes, serão 50 vezes 48,5 kg. Seria muito bom. E os clientes aderiram bem ao menu Dose Certa? Aderiram bem e continuam a aderir, como vê. Estão bem servidas. Pronto, se tiver que ser menos um bocadinho, também não há problema. O projeto português já foi reproduzido noutros Estados-membros e é recomendado pela Comissão Europeia como boa prática na prevenção e redução do lixo, prioridade absoluta na gestão dos resíduos. Todas as caixas de ovos de celulose usadas em Portugal até 1977 eram importadas. Foi nesse ano que José Abreu fundou a Semopol, a primeira empresa nacional no setor.
A história da Semopol está ligada à reciclagem desde o início. Desde 1977 que nós reciclamos a 100%. Toda a nossa matéria-prima vem dos desperdícios de papel. Primeiro usavam as sobras de jornais e revistas, depois apareceram os ecopontos. A empresa cresceu, tem 50 funcionários, produz 700 mil unidades por dia, 195 milhões de caixas e tabuleiros por ano. Exporta 50% da produção. E isso é o resultado de quê? Da reciclagem. Antes de serem enviados para as prateleiras dos supermercados de todo o país, de toda a Europa, de Angola e de Cabo Verde, antes de serem moldados em caixas de 6, 10 ou 12 ovos, antes de serem reciclados em nova pasta de papel. Os fardos de papel e cartão que chegam à fábrica de Pombal começam por ser triados. O que aqui é lixo, noutras indústrias seria matéria-prima. E é isso que o cidadão se deve preocupar em fazer essa separação para ajudar também ele, com um gesto muito pequeno, a economia nacional. A indústria recicladora de papel não precisa de recorrer à importação. Com metade do papel e cartão recolhidos nos ecopontos, abastece-se toda a indústria nacional. O restante é exportado, sobretudo para a Espanha. Às vantagens económicas somam-se outros números. Em 2010, a Sociedade Ponto Verde encaminhou para a indústria recicladora quase 325 mil toneladas de papel e cartão, o que evitou o abate de mais de 8 milhões de árvores. Em 2010, a indústria vidreira recebeu dos ecopontos nacionais mais de 190 mil toneladas de vidro, o que permitiu poupar quase 29 milhões de litros de petróleo. Cada tonelada de vidro velho dá origem a 1 tonelada de vidro novo. A Sociedade Barbosa e Almeida foi constituída em 1912 com o capital de 3 contos de réis. Quase a completar um século, o grupo BA Vidro é o segundo maior produtor de vidro para embalagens da Península Ibérica. Tem 5 fábricas entre Portugal e Espanha, 1.500 funcionários, 100% de capital português. Produz diariamente mais de 10 milhões de garrafas, frascos e boiões, cerca de 900 mil toneladas de vidro por ano. Perto de 400.000 toneladas da nossa produção é vidro reciclado. E gostariam que essa percentagem fosse maior? Sempre, sempre. É algo muito bom, é algo que está vindo a incrementar nos últimos anos, mas que ainda estamos longe de atingir os objetivos que queremos. Portugal não separa vidro suficiente para abastecer a indústria nacional. Cerca de metade do vidro colocado nos ecopontos é adquirido pelo grupo BA Vidro. Além disso, e do casco que compra a particulares em recolhas locais, tem de recorrer à importação. Compra mais de 100 mil toneladas por ano de vidro separado noutros países. Inglaterra, Bélgica, Alemanha, países todos centro-europeus e o Reino Unido. Reduzir importações, aumentar exportações, reduzir o consumo de energia e de recursos naturais, eis como separar o lixo contribui para a saúde económica do país. Portugal tem menos de 9 anos para aumentar para mais do dobro a taxa de reciclagem atual. Há uma hierarquia comunitária aprovada que estabelece metas para 2020. E são metas de reciclagem de 50% dos resíduos, matéria orgânica e materiais recicláveis. E é preciso ver que esses objetivos não são objetivos só por si. Eles representam, em primeiro lugar, uma poupança de matéria-prima muito grande. A Europa é carente em matéria-prima. No maior centro urbano do país, a média de reciclagem está ainda nos 13%. 30% do lixo recebido na Valor Sul vai para aterro, 57% é incinerado. A energia elétrica produzida pela Valor Sul através da incineração é suficiente para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. Vai para a rede elétrica nacional, mas é significativo porque permite reduzir alguns barris de petróleo por ano que Portugal não tem que importar. O lixo que as pessoas não separam é queimado a mais de 900 graus. De cada tonelada sobram 200 quilos de escórias. Estes 200 quilos são cerca de 100 mil toneladas por ano e vai conter muito material inerte. Esse material inerte pode ser utilizado na base e na subbase de pavimentos rodoviários.
Portugal tem 3 incineradoras para resíduos urbanos, em Lisboa, no Porto e no Funchal. É importante que se tenha muito cuidado quando se quer avançar com novas unidades de incineração, que seja para resíduos que já foram tratados e dos quais já se extraiu tudo o que era reciclável. E, portanto, esse é um alerta que deixamos aqui. Quando é que prevê ter a reciclagem nos 50%? Nós estamos a pensar que os nossos próximos 5 anos vão ser anos muito decisivos. Vai dentro em breve arrancar um grande projeto de recolha seletiva porta a porta no Concelho da Maia. Lisboa é um caso que está aos poucos e poucos a evoluir da recolha por ecoponto para a recolha porta a porta e com resultados muito animadores. Os caminhões arrancam do Parque dos Olivais, em Lisboa, para a recolha noturna. Porque é terça-feira, Germano Morgado vai recolher porta a porta os contentores amarelos. Havia também as dúvidas dos plásticos. Portanto, havia plásticos que podiam ser reciclados, outros que não. Felizmente, neste momento, nós já comunicamos que todas as embalagens de plástico podem ser recicladas e colocadas no ecoponto amarelo. No vidrão coloca-se vidro. Tudo o resto não nos interessa. É chamado lixo para nós, contaminante. A pergunta muitas vezes, a pergunta mais usual é onde é que põem os pratos? Ou as cerâmicas que partem lá em casa. E a resposta? E a resposta é no lixo comum. Não colocar nunca este tipo de produtos no vidrão. As embalagens Tetra Pak é um dos contaminantes que nos aparece no papel. Porque, como sabe, contém alumínio. Não há dúvidas, o pacote de leite deve entrar no ecoponto amarelo. Persiste ainda uma outra dúvida quanto às vantagens da separação do lixo. Uma dúvida que resiste a 15 anos de campanhas. Há quem acredite que, depois de recolhido, o lixo é novamente misturado. Não é verdade, é de facto um mito urbano. O que acontece é que os caminhões que fazem as recolhas de lixo, sejam aqueles que entra por cima o lixo ou aqueles que têm um basculante, portanto, isso o que eles são é tripartidos ou bipartidos. A pessoa não vê que lá dentro há uma separação. Outro dado que é importante, existe o dobro de ecopontos de caixas multibanco e por isso mais uma razão para que quebrarmos essa desculpa de que não existem ecopontos. Germano Morgado recolhe embalagens dos contentores amarelos nos Olivais, em Lisboa. Os contentores estão à porta. É o sistema de recolha seletiva que exige menos esforço. Agora veja, o lixo tem aqui dentro. As embalagens dentro, isto aqui é normal, isso é normal. Amanhã, se tudo acontecer como hoje, cada português vai produzir quase 1,5 kg de lixo. 32% dos portugueses vão separar todo o lixo que produzem. Quase 70% vão desperdiçar matérias-primas no lixo comum, que Hernani Teixeira vai recolher e fazer chegar ao destino. Maria Vilela vai tentar desviar do aterro o máximo de produtos recicláveis. José Carvalho vai separar plásticos e corrigir erros que são pedras na engrenagem da grande máquina da reciclagem. Uma máquina que Portugal construiu nos últimos 15 anos, com provas claras de que há muito potencial no mercado do lixo.